Graça e paz do Senhor Jesus. Continuando hoje a gravação do segundo e último capítulo do profeta Ageu, o profeta agora vai conclamar o povo, através da palavra do Senhor, a se esforçarem, buscarem a reconstrução do templo que havia sido destruído. A palavra diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo assim: fala agora a Zorobabel, que era o líder daquele lugar, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, o filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então fala com o governante e fala com o sacerdote. O Senhor sempre fala ao seu povo através dos governantes, dos líderes e dos sacerdotes do país. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vocês a veem agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ele diz assim: vocês lembram? Vocês que viram a primeira casa, vocês estão vendo como que está ela agora? Totalmente destruída, como se fosse nada diante da primeira casa que foi construída. Mas assim diz o Senhor: pois agora esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu sou convosco. Aleluia! Senhor falando aos sacerdotes, aos líderes e ao povo em geral: esforcem, façam força, porque eu sou com vocês. Se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Não é mesmo? O Senhor então está dando essas orientações de ânimo para aqueles que estavam com a casa do Senhor destruída. Talvez a sua casa esteja assim hoje, destruída por problemas, por dificuldades, sejam elas financeiras, espirituais, emocionais, do casamento, dos filhos. Eu não sei qual é a sua dificuldade e o que e onde a sua casa está destruída, mas o Senhor diz aqui através do profeta Ageu para você: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou com você. Se você não precisa de mais do que isso para você começar, para você recomeçar a construir novamente aquilo que o inimigo tentou te roubar, tentou destruir, tentou levar de você. Aí você está desanimado, você está sem esperança, e o Senhor te diz: anima-te, esforça-te, porque eu sou com você. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando vocês saíram do Egito, meu espírito permanece no meio de vós, não temam. O Espírito do Senhor permanece no meio de nós, e por isso ele diz: não tema. Essa palavra não tema é citada na Bíblia 366 vezes, um para cada dia do ano e mais uma para o ano bissexto. 366 vezes a palavra não temas. Eu estou no meio de vocês. O meu espírito permanece no meio de vós. Mas todas as pessoas têm acesso a esse espírito? Não. Só aquelas que o buscam, só aquelas que o amam, só aquelas que desejam ser participantes da igreja de Cristo, do corpo de Cristo nessa terra. Senão não há como o Senhor agir, não há como o Senhor atuar. Se você não o busca, se você não o procura, se você não se une a Ele, o inimigo fatalmente vai tentar destruir tudo aquilo que você construiu. Porque assim diz o Senhor: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Ainda um tempo, e o Senhor vai fazer tremer essa terra, e farei tremer as nações, todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: todas as nações da terra vão trazer glória, ouro,
prata, tudo para esta casa ser reconstruída. Aleluia! O Senhor vai unir povos, tribos, línguas e nações em redor do nome santo dele. Aleluia! Diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você está com medo de devolver ao Senhor o que é dele? Os 10% que você tem que devolver, que são dele? Você pensa que é seu, mas não é seu, é dele. E diz: minha é a prata e meu é o ouro. O que você retém, que é do Senhor, o Senhor vai te cobrar. Porque você não pode reter o que é dele. Tudo, na verdade, é dele. Os 90% que você recebe, ele está te emprestando, viu? Os 10% que você devolve são dele. Não retenha, porque tudo é dele. E você só tem que devolver 10% daquilo que já é dele. Amém? A glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus mencionou esse texto, dizendo que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E eu darei a paz. A paz é Cristo Jesus, ressurreto em nossos corações. E a glória manifesta através da cruz do Calvário e através da ressurreição de Jesus Cristo é muito maior do que a glória daquela casa de Salomão, cheia de ouro, de prata. A glória da segunda casa, através de Jesus, é infinitamente maior. E Jesus disse isso com suas palavras: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando da ressurreição dele mesmo, para nossa salvação. Aleluia! E no 24º dia do mês nono, começou no 6º, agora está no 9º, no 2º ano do Dario, a palavra do Senhor veio de novo, por intermédio do profeta, dizendo: assim diz o Senhor, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura isso vai ficar santificado? Ou seja, se aquilo que eles levavam para o Senhor tocasse em alguma coisa que não estava santa, ele diz: vai ser santificado? E eles disseram: não, não fica santificado. E disse Ageu: e se alguém for contaminado pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ela ficará imunda? E os sacerdotes responderam: sim, ficará imunda. Você sabe que tocar num corpo morto significa contato com pessoas que não têm o Espírito Santo. São pessoas que estão mortas espiritualmente. Se você tem contato com elas, você tem que se purificar. E como que você se purifica? Por meio da oração, por meio de jejum, por meio da palavra de Deus. Naquele tempo era uma coisa física, hoje é uma coisa espiritual. Tocar em coisa imunda, tocar em coisa morta, ele está falando de espíritos, de pessoas que estão contaminadas, que estão imundas, que não estão na presença do Senhor, com as quais você tem contato diariamente. Por isso o Senhor diz para você lavar sempre os seus pés, porque no mais você está purificado. E diz: por que os pés? Porque os pés são aqueles que têm contato com as coisas deste mundo. E o profeta estava fazendo essa pergunta a eles, e Ageu respondeu: assim é esse povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo, diz o Senhor. Vocês estão trazendo para mim ofertas tocadas, imundas, ofertas que não pertencem ao meu templo. Vocês estão trazendo coisa para mim que é oferecida a ídolos, que é oferecida a imagens, e vocês estão fazendo do meu lugar santo, uma coisa impura. Agora, pois, eu rogo, ele diz: eu vou pedir pelo amor de Deus, eu vou rogar para vocês, considerem isso, ou seja, pensa a respeito disso, desde aqui em diante, de hoje em diante, começa a pensar nisso, no que você tem tocado, as palavras que têm saído da sua boca, se tem sido coisa limpa ou coisa imunda. Antes que ele se lançasse
pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes de você começar a construir o templo do Senhor, você pensa sobre as coisas que você tem falado, as coisas que você tem vivido, os lugares que você tem pisado e as pessoas com as quais você tem convivido. E vejam, se a partir de hoje em diante você tem que começar a pensar a respeito disso e agir de uma maneira diferente, como quer o Senhor. Ele diz, antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e tinha somente 10, ou seja, eram roubados, né? Quando vinha ao lagar para tirar 50, só tinha 20. Eles estavam sendo roubados. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. E fala, vocês estão se ferindo aí, fazendo obras de deuses, de mãos de homens. E o Senhor diz, não toquem nessas coisas, não se firam com elas, não usem das suas mãos para fabricar deuses, como diz aqui, né? Considerai, pois, rogo, desde esse dia em diante, do 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considere essas coisas, começa a prestar atenção. A partir do momento que você adentra a casa do Senhor, que você faz um compromisso com Ele, que você aceita o Senhor como seu único, suficiente Salvador, você tem que começar a prestar atenção nas coisas que você está fazendo, porque o Senhor agora, a partir desse dia, vai começar a te cobrar, porque até então você desconhecia, você não tinha consciência, você não sabia, mas agora você vai ter que ser vigilante nas coisas que você faz, que você fala, que você toca, em nome de Jesus. E veio a palavra segunda vez a Ageu e disse, aos 24 dias dos meses, fala a Zorobabel, o governador de Judá, dizendo, eu farei tremer a terra e os céus. Deus vai fazer tremer essa terra e os céus que estão sobre nós. Aleluia. E eu transtornarei o torno dos reis. Sabe o que é transtornar? Sabe, tipo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou transtornado. O que é isso? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? É o Senhor agindo. Eu transtornarei o trono dos reinos, eu destruirei o reino da força dos gentios. Todos aqueles reinos que se levantaram por meio de mãos de homens e por deuses estranhos ao Senhor, o Senhor vai dar um nó na cabeça deles, vai transtornar aqueles reinos. Transtornarei carros e os que nele andam, cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de um irmão. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Seatiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor quer colocar um anel no seu dedo, um anel de autoridade, um anel de força, um anel de poder, um anel que é colocado em nós por meio do Espírito Santo de Deus e que sela a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós decidimos obedecê-lo, servi-lo, segui-lo em espírito e em verdade. Amém? Esses 2 capítulos do Ageu, embora sejam curtos, são muito poderosos, são muito fortes e nos ensinam grandes coisas a respeito do Senhor. Amém? Um abraço e até amanhã. A gente já vai começar o profeta Zacarias. Zacarias é um profeta maravilhoso. Vocês vão amar o profeta Zacarias, porque ele é muito messiânico. Ele fala muito do Messias, porque já estava chegando perto, né? E depois do Zacarias só vai ter o Malaquias, cujo centro da mensagem de Malaquias é com relação aos dízimos e as ofertas trazidas à casa do Senhor. E depois disso são 400 anos de silêncio de Deus, até que chega o Messias. Aleluia! Um abraço e até amanhã.